Olá a todos, hoje vamos orar a oração dedicada ao Santo São Sebastião. Vou também contar um pouco da sua história. Ó glorioso São Sebastião, guerreiro valente e defensor da fé, hoje elevamos nossos corações a ti, buscando tua intercessão poderosa diante do trono divino. Tu, que enfrentaste as adversidades com coragem e constância, és exemplo de fidelidade a Deus em meio às provações. São Sebastião, santo amado, pedimos que olhes por nós, teus devotos, nesta jornada terrena. Fortalece nossa fé, assim como fortaleceste a tua própria durante os momentos difíceis. Que possamos, como tu, permanecer firmes diante dos desafios, confiantes na proteção divina que nos é concedida. Intercede, ó São Sebastião, pelos enfermos, pelos que enfrentam batalhas internas e externas, e por todos os que buscam amparo espiritual. Concede-nos a graça de experimentarmos a misericórdia de Deus em nossas vidas, renovando nossa esperança e nossa confiança no seu amor infinito. Que, assim como flechas lançadas ao céu, nossas preces cheguem aos ouvidos do Altíssimo, conduzidas por tua intercessão. Inspira-nos a perseverar na oração e na prática do bem, a fim de que, um dia, possamos contemplar a face divina na eternidade. São Sebastião, protetor da saúde física e espiritual, rogai por nós. Amém. Amados irmãos, agora vou relatar um pouco da história desse esplêndido santo, logo após seguirei com mais uma oração poderosa. São Sebastião é um santo cristão venerado pela Igreja Católica e por diversas outras tradições cristãs. Sua história é envolta em lendas e tradições, mas há alguns aspectos que são amplamente aceitos. Sebastião nasceu no século III, em Narbona, na Gália, atual França, mas serviu como soldado em Roma durante o reinado do imperador Diocleciano. Mesmo sendo um soldado leal ao império, ele era secretamente cristão, uma fé que, naquela época, era perseguida em várias partes do império. A devoção de Sebastião ao cristianismo o levou a ajudar e confortar os cristãos presos por sua fé, bem como a converter muitos outros ao cristianismo. Sua dedicação e coragem se tornaram lendárias, e ele ganhou a confiança dos cristãos, apesar da perseguição que sofriam. A história mais conhecida sobre São Sebastião remonta ao ano 286 d.C. Diante da perseguição aos cristãos, o imperador Diocleciano descobriu a fé de Sebastião e ordenou sua execução. Sebastião foi amarrado a uma árvore e alvejado por flechas, mas sobreviveu miraculosamente. Segundo a tradição, a própria Irene, uma mulher cristã, cuidou das feridas de Sebastião e o curou. Após sua recuperação, ele não escondeu sua fé e, corajosamente, se apresentou diante do imperador novamente, repreendendo-o por suas injustiças e perseguições contra os cristãos. Diante de tal desafio, Diocleciano ficou furioso e ordenou que Sebastião fosse espancado até a morte. O martírio de São Sebastião ocorreu em 20 de janeiro de 288 d.C. Ele foi posteriormente jogado no esgoto público de Roma, mas seu corpo foi recuperado por cristãos e enterrado nas catacumbas. A devoção a São Sebastião cresceu ao longo dos séculos, especialmente durante as epidemias de peste, pois ele foi invocado como protetor contra doenças contagiosas. Sua imagem frequentemente o representa atado a uma árvore, perfurado por flechas, simbolizando sua resistência e sua fé inabalável. São Sebastião é considerado o padroeiro daqueles que sofrem de doenças contagiosas, soldados, atletas e de diversas cidades e regiões. Sua festa é celebrada em 20 de janeiro, e ele é lembrado como um exemplo de coragem e fidelidade cristã em tempos de perseguição. São Sebastião é um santo cristão venerado pela Igreja Católica e por diversas outras tradições cristãs. Sua história é envolta em lendas e tradições, mas há alguns aspectos que são amplamente aceitos. Sebastião nasceu no século III, em Narbona, na Gália, atual França, mas serviu como soldado em Roma durante o reinado do imperador Diocleciano. Mesmo sendo um soldado leal ao império, ele era secretamente cristão, uma fé que, naquela época, era perseguida em várias partes do império. A devoção de Sebastião ao cristianismo o levou a ajudar e confortar os cristãos presos por sua fé, bem como a converter muitos outros ao cristianismo.
Sua dedicação e coragem se tornaram lendárias, e ele ganhou a confiança dos cristãos, apesar da perseguição que sofriam. A história mais conhecida sobre São Sebastião remonta ao ano 286 d.C. Diante da perseguição aos cristãos, o imperador Diocleciano descobriu a fé de Sebastião e ordenou sua execução. Sebastião foi amarrado a uma árvore e alvejado por flechas, mas sobreviveu miraculosamente. Segundo a tradição, a própria Irene, uma mulher cristã, cuidou das feridas de Sebastião e o curou. Após sua recuperação, ele não escondeu sua fé e, corajosamente, se apresentou diante do imperador novamente, repreendendo-o por suas injustiças e perseguições contra os cristãos. Diante de tal desafio, Diocleciano ficou furioso e ordenou que Sebastião fosse espancado até a morte. O martírio de São Sebastião ocorreu em 20 de janeiro de 288 d.C. Ele foi posteriormente jogado no esgoto público de Roma, mas seu corpo foi recuperado por cristãos e enterrado nas catacumbas. A devoção a São Sebastião cresceu ao longo dos séculos, especialmente durante as epidemias de peste, pois ele foi invocado como protetor contra doenças contagiosas. Sua imagem frequentemente o representa atado a uma árvore, perfurado por flechas, simbolizando sua resistência e sua fé inabalável. São Sebastião é considerado o padroeiro daqueles que sofrem de doenças contagiosas, soldados, atletas e de diversas cidades e regiões. Sua festa é celebrada em 20 de janeiro, e ele é lembrado como um exemplo de coragem e fidelidade cristã em tempos de perseguição.